Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso espaço. Você que me acompanha de longa data, eu fico muito feliz por isso e agradecido, viu? Muito obrigado mesmo de coração. E mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje eu falo direto de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo, certo? Você que me acompanha desde a época do Yahoo, muito bacana mesmo tê-lo presente aqui, o bom e velho meio também. Você do YouTube e do blog também, muito obrigado. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos falar hoje sobre linguagem neutra, o que penso realmente, João Maria Andarilho Utópico. Então, aqui nós estamos no nosso blog aqui, ó, tá certo? E aqui nós temos um material que publicamos e vamos usar esse material que publicamos no nosso blog para usarmos para fazer esse vídeo como uma ilustração para poder aí dar uma visualização para você, meu amigo e minha amiga, do que nós estamos falando, para que você possa acompanhar. Eu gosto muito de geografia, tá certo? E nas disciplinas ali, no curso de pedagogia da Unopar, nós tínhamos a disciplina de geografia, né, metodologia e didática da geografia e também da história, tá certo? Foi muito importante. A geografia, ela é uma ciência que estuda o espaço geográfico e a relação entre a sociedade e o meio. Olha só que interessante. Então, quando o pessoal antes de ter essa divisão, vamos dizer assim, porque teve uma época no Brasil que era estudos sociais. Então você saía com a questão da geografia, a questão da sociologia, um pedaço, né? E com a parte ali da história. Então, se você está falando do meio e da sociedade, vai linkar com a história. Então, nós vemos que muitos professores de geografia têm uma tendência natural a ir para a história, porque não tem jeito. Você vai estudar matemática, tem história, meu filho. Não tem jeito. Está lá a história. A história do vestuário, a história da culinária. Então, você vai narrar tempos históricos de povos ali. Não tem jeito, né? Como que vai separar uma coisa da outra? Não tem jeito. Então, de maneira natural, o professor de geografia, ele vai situar-se historicamente. Não tem como, né? E a história, o que é a história? É aquela ciência, né, que estuda o ser humano e sua ação ao longo do tempo e no espaço concomitantemente. E análise de processos, e analisa os processos, né, que aconteceram nesses eventos ocorridos no passado. Olha só que interessante, né? Então, quando eu falo para você, meu amigo e minha amiga, que o curso de pedagogia é muito maravilhoso, é por causa dessas questões. Às vezes você não sabe, você quer ser professor, não sabe qual área. E quando você faz a pedagogia, você começa a aprender didáticas, metodologias de várias disciplinas e você começa a dar um foco. Ou você continua ali, ou você vai dando outros direcionamentos na sua carreira. Isso pode acontecer, né? Enfim, eu conheço muitas pessoas, né, que fizeram isso, né? Fizeram uma licenciatura em pedagogia e foram fazer uma outra licenciatura, ou segunda licenciatura, numa outra área ali. Isso pode acontecer e o mesmo vale para quem é licenciado em História e Geografia que querem fazer pedagogia. Pode acontecer. Então o céu é o limite, né? Eu acho que é uma tendência e de você ter mais de uma licenciatura vai ser o normal, por causa que com essa base comum, com essa base nacional comum curricular que está sendo implantada aí no Brasil a partir de 2021 e progressivamente, tá certo? Pode ocorrer muitas questões aí que podem prejudicar muitas pessoas. Eles não falam abertamente, mas a gente sabe que pode sim. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a linguagem neutra, o que eu penso realmente sobre isso, João Maria Andarilho Tópico. Eu quero que você preste atenção aqui no que nós vamos falar. A gente aqui, nós somos de todas as tribos, mas o que nós vamos falar aqui sobre a origem da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela nasce lá em Lácio,
Lácio, Lásio, na Lásio. Era uma língua que era falada ali, o latim vulgar, aquela mais, sem muitos arrodeios, mais fluente, né? E tinha aquele latim culto, de quem tinha acesso, a nobreza que tinha acesso à educação. Esse latim vulgar aí, quando começa a expansão, aqui nós temos aqui a Península Ibérica, aqui deixa eu pegar nosso pincel atômico, a Itália, como concebemos hoje, era dividida, depois ela foi unificada, entendeu a questão? Olha só, ela foi unificada, e daí, nessa península aqui, itálica, nós chegamos aqui na Lácio, né? Nessa parte aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, tá vendo? E nessa parte aqui, nós vemos que daí o Império Romano começa a expandir-se. Chegamos na parte histórica aqui, ele vai conquistando os territórios. Em cada território que ele conquista, ele deixa ali soldados que falavam esse latim vulgar, tá certo? E junto com os dialetos locais, começou nesse intercâmbio aí, vamos dizer assim, criou-se uma língua, tá certo? Então, continuando aqui, ó, na Península Ibérica, começou a ter um protagonismo aí de uma certa língua. É o galego-português. Tá certo? E desse galego-português surgem 3 línguas: o português, o espanhol e o francês. Olha só que interessante, né? Olha só, mas isso aí levou quanto tempo, meu amigo, minha amiga? Isso aí levou tempo. Do século XVI até o século do século V, do século XV até o XVI, mais ou menos, ó. Levou tempo, né, essa transformação, até os dias de hoje, tá certo? Levou um tempo. Depois, com a vinda dos portugueses para o Brasil, e olha que o povo português foram formados por 17 povos, imagina, 17 povos formaram o português, inclusive os mouros e também os ciganos. Olha só que doideira. Por isso aquelas roupas que você veja que parece um pouco o cigano, não é verdade ou não? Então você veja essa misturança toda, né? Que interessante, né? De vários povos, né? Interessante. E quando os portugueses chegam ao Brasil, eles se juntam com o índio, Tupi-Guarani. Depois vieram os escravos, meus antepassados ali. Você pode ser branco e ter também no seu gene, pode ter, né? Nossos antepassados lá vieram da África, né, para serem escravizados aqui no Brasil. Juntou isso tudo e nós temos a língua portuguesa falada aqui no Brasil. Olha só que interessante. Então tudo isso aí levou tempo. E no latim, que foi uma língua que formou a língua portuguesa, existiu o gênero neutro. Todas as palavras masculinas contêm o gênero neutro. E foram trazidas para nós aqui, então foram tudo amalgamados ali. Tá certo? Então, nós temos que... pessoal aqui. Então nós temos que sempre voltar à história, no passado, e ver o tempo de progressão, né? Séculos e séculos e séculos e séculos, tá certo? Até chegarmos onde nós estamos agora. Do século XV, nós estamos no século XXI, né? Olha só quanto tempo passou aí, né? Para chegarmos onde nós estamos agora. Então, foi uma mudança natural e orgânica. Tá certo?
essa mudança, quando é natural e orgânica, nós temos a língua portuguesa, assim como muitas línguas que existem por aí, é uma ciência. Tem uma ciência que estuda a língua, que é a linguística. Tá certo? E na linguística, nós temos também na língua portuguesa a gramática, a norma padrão. E dentro dessa norma padrão, certo? Nós temos a sociedade. Vários grupos falam de um jeito, tá certo? Aqui em Americana, por exemplo, se você falar pão duro, o pessoal sabe que as mulheres aqui sabem que aquela espátula de silicone, pá de silicone que elas usam ali para tirar tudo ali, né? Como tirar tudo, elas falam que é pão duro, né? Então, se você vem de outra cidade aqui, mas não sabe sobre isso aí, você vai ficar, pô, o que estão falando aí, né, meu? Pega lá o pão duro, eu não sei. Pega a colher de silicone, a espátula de silicone, o cabo, sei lá, você entende que é, né? Mas, enfim, tá certo? Então você veja aí, nós temos os nossos grupos, nós temos as gírias, entre os policiais tem as gírias, entre os bombeiros tem os seus dialetos ali, palavras específicas que designam algo, entre os marginais a mesma coisa, entre os grupos de bairros assim tem umas gírias, entre os jovens também tem, tá certo? Entre os boleiros, tá certo? Entre os jogadores de basquete, entre os corredores de Fórmula 1, tem um jeito de falar, né? O pé da trave. O que é o pé da trave, cara? Existe isso aí, mas é uma linguagem de boleiro. Então, dentro da sociedade, né, vários grupos têm seus jeitos de falar, de comunicar ali. A língua vulgar, vamos dizer assim. Mas todos eles sabem que tem a norma padrão. Quando vai escrever para alguém que não faz parte daquele grupo, ele sabe, ó, tem que usar essa norma padrão. Tá certo? E se é ciência, alguém está estudando essa ciência, sabe que aquela transformação levou tempo. Tá certo? E uma coisa que está acontecendo aí, né, da linguagem neutra, alguém está se atribuindo pertencer a um grupo. E eles se autodenominam, como vamos dizer, representantes desse pessoal, dessa minoria. Mas será que essa minoria se importa com isso e se sentem representados por esse grupo? Não sei. Tá certo? Eu não sei. Pode dar certo, pode dar errado? Não sei. Só estou comentando aqui. Tá certo? Enquanto a gente puder comentar, porque às vezes você pode ser censurado por causa de uma opinião, né? É complicado, mas eu não estou dando opinião, eu estou mostrando a história da língua. Então, quando você cria uma linguagem que você bola entre os seus amigos, tá certo? Você traz para si que você é representante de alguém e tenta impor isso aí na sociedade de maneira artificial, impositiva, o que pode acontecer isso aí? É de maneira natural e orgânica? Não. Porque de maneira natural e orgânica, a própria gramática vai fazer esse trabalho, vai incorporando. Pô, é isso aí. O léxico também, né? É isso aí. O dicionário vai incorporando, né? Então, meu amigo e minha amiga, pessoas que têm dislexia, pensar nessas pessoas, terão dificuldades. A pessoa que é surda, tá certo? Ela se comunica em libras. Ela precisa mexer os lábios. Como é que fica? Pensar nessas pessoas? Não sei. Quem tem síndrome de Down, pensar nessas pessoas? Não sei. Então, em nome de representar alguém que não sabemos se estão sendo representados ou se essas pessoas se importam com isso ou não sabemos. Mas elas criam uma linguagem que elas dominam e elas vão se sobressair sobre todos os outros. Então você cria uma elite. Está compreendendo a questão? Você cria uma elite. Então, a pessoa que não domina aquela linguagem que você domina, porque você estudou antes dela, vai ser discriminado. Pode acontecer, pode não acontecer, não sei. Mas eu estou aí jogando as ideias no ar para você aí. Pensar na sua casa, na sua cachola aí. Então,
Aqui depois aqui tem um artigo muito bacana, nesse link aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse link aqui, ó. 17 povos que geraram a língua portuguesa. Muito bacana isso aqui mesmo. E aqui tem toda aqui uma parte histórica que eu coloquei aqui no blog para você ter acesso aqui. É muito bacana mesmo você conhecer sobre isso. E você que faz a língua portuguesa, eu não sei como consegue separar a língua portuguesa da história e da geografia também, porque não tem jeito. Você vai se deparar com isso. Então o pessoal tenta separar as disciplinas, mas será que dá para separar mesmo? No mundo real? Não dá. Você vê que não dá. Nós estamos falando língua portuguesa, ó, fomos em geografia, fomos em história, estamos fazendo uma questão sociológica aqui, filosófica. Tem jeito? Não tem jeito. Quem separou? Os homens separaram, né? Essa racionalização, não sei se deu certo, né? Mas enfim. Então, meu amigo e minha amiga, essas pessoas aí serão prejudicadas. A pessoa que é cega, pensaram nela ou não? Então você tem um grupo de pessoas que vai sobressair as outras. Mas e o povão de meu Deus aí? Sei, as pessoas comuns, elas vão falar do mesmo jeito, porque o que acontece? Se já existe a língua vulgar, por causa que o pessoal não tem um padrão e tem um vulgar. Mas quando a pessoa faz uma prova, ela sabe que tem que usar a linguagem culta. Padrão. Certo? Então, para todo mundo vale aquela regra. Não é para uma pessoa específica. Então, essa mudança aí, que ao meu ver, que é o ponto, vamos pôr aqui, ó. Essa mudança aqui, deixa eu pegar o pincel atômico aqui, ó. Essa mudança, a meu ver, que é o grande ponto de interrogação. Essa mudança abrupta aí, que não é feita de maneira natural e orgânica. Certo? Nós temos aí, todos os grupos aí precisam serem representados, tá certo? Só que, em nome de você defender uma causa, você pode prejudicar, sem querer, outras pessoas. Aí você entra num conflito existencial, sabe? Você entra no utilitarismo aí, você vai pro utilitarismo, não tem jeito. Olha só, estão indo para Bentham, Stuart Mill, obrigado Nopar. Ó, eu tenho que agradecer, fazer um parênteses aqui, as professoras e professores que eu tive no Nopar, professoras e professores de filosofia ali, de sociologia, de história da educação, de sociologia, de psicologia ali. Nossa, como que esse pessoal abriu minha mente. Eu era um simples metalúrgico, né? Mas eu comecei a compreender coisas assim, cara, agora estou entendendo certas coisas que eu não entendia. Né? Eu achei interessante aquela questão. E nós estamos vendo isso hoje, agora. Você veja a questão do utilitarismo, né? Você, por exemplo, você tem que escolher algo, e sempre na sua escolha você vai prejudicar alguém. Então, você querer mexer nisso, qual que é a coisa mais urgente? Dentro de uma sociedade tem muitas coisas urgentes para ser tratadas. Você quer mexer nisso agora, é mais urgente para o povo brasileiro aí, que está sofrendo aí, de pós-pandemia aí, que perdeu seu emprego, perdeu muita coisa. Qual que é a questão mais urgente aí, né? É aquela encruzilhada. Você tem lá, o trem está vindo, e o trem tem uma bifurcação ali, ó. Tá certo? Aqui, ó. O trem está vindo, deixa eu fazer aqui bonitinho para vocês. Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Né? Deixa eu fazer certinho. Aqui, ó. O trem está vindo nesse caminho. E você tem aqui, ó. Você está aqui, ó. Né? Olha o bonequinho aqui, ó. Você está aqui. Tá certo? Aqui tem uma pessoa aqui e tem 6 pessoas aqui, ó. Você tem uma alavanca. Você pode escolher para o trem se desviar para o lado que tem uma pessoa, aqui, ou para o lado que tem 6 pessoas, aqui.
Qual que você vai escolher? Consequencialista, né? Qual que você vai escolher? Por isso que essa questão do utilitarismo tem esse ponto de interrogação também. Esse pessoal, o bem comum, mas peraí, o bem comum pode me ferrar, pô. Essa que é a questão, tá certo? Então, sempre que você vai tomar uma escolha, às vezes a sua escolha vai ferir alguém, não tem jeito. No que você quer ser representado, no que você quer ter um reparo histórico aí, do que certas pessoas sofreram, você pode gerar mais contendas com outros grupos aí, que são invisíveis para nós aparentemente. Como falamos aí, o cego, o disléxico, o que tem TDAH, o pessoal que se comunica com Libras, né? Síndrome de Down, tá certo? Como é que fica esse pessoal? Então você veja que uma questão da língua, nós falamos sobre vários assuntos aqui, e essa riqueza de você ser professor, professora, vem para a pedagogia, né? Ou vem para uma outra licenciatura, porque isso aqui é maravilhoso, e nós estamos usando uma ferramenta, que é um celular, um aplicativo, meu blog, então está tudo conectado hoje em dia. Então, professor, professora, tome posse dessas ferramentas, e essas ferramentas mais avançadas aí, né, que existem por aí, aprenda a mexer com elas, por favor. E você que acompanha o meu trabalho, eu peço encarecidamente uma coisa, tem que ter um feedback. Você que acompanha o meu trabalho há muito tempo, sobre questões de R2, segunda licenciatura, você tem que estar assim, ó, na ponta do lábio, na ponta da língua. Não pode passar um tempão a pessoa acompanhando o meu trabalho e ter dúvidas sobre R2, segunda licenciatura, outra questão ali que a gente fala, bate, que é uma questão que no grupo ali te bate direto ali. A pessoa tem que, a pessoa que está chegando nova, tudo bem. Então, a gente quer ver, e nem eu vi uma pessoa, não vou falar o nome aqui, né? Estava fazendo um vídeo explicando para outras pessoas sobre aquela questão da segunda licenciatura da R2, mas explicou certinho ali. Fui lá, fiz um comentário e falei assim, cara, isso que eu quero ver. Eu quero ver você fazendo vídeos também, como eu estou fazendo aqui. Tá certo? No começo eu comecei a fazer, era um metalúrgico ali, tinha vergonha e tal. Eu tive que vencer tudo isso aí. E fui indo. Então, faça vídeos, faça podcast. O que você está esperando para fazer? Tá certo? As pessoas que me acompanham têm que fazer vídeos também. Não é obrigado, mas, pô. Vai fazer quando a faculdade pedir para você fazer? Vai fazer no teste de emprego? Aí pode ser tarde. Por isso que eu tenho aquele jargão. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau. Por isso que eu falo sempre isso aí. Por quê? Então se permita-se, né? Faça um vídeo, poste ali, as pessoas vão lá criticar ou não, pouco importa, mas você vai ficando cascudo, ou cascuda, e vai melhorando, vai se lapidando, aquele diamante bruto ali, ó, começa a ganhar forma. É isso que nós queremos, tá bom? Então essa foi nossa vídeo de hoje, né, falando sobre esse assunto, falando um pouco sobre a história aí e várias outras questões fomos falando, hein? Que bacana, que interessante. Então, a pedagogia me deu muito e eu sou feliz por ter feito pedagogia, por fazer o que eu faço, mesmo sem estar dentro da sala de aula. Continuo dando minhas aulas, continuo respondendo perguntas para as pessoas. Eu amo fazer isso aqui, tá bom? Duvide de tudo. Depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.